Artigo 5º da Constituição Federal, dando continuidade às nossas dicas, você sabe o nosso projeto SP88 e estamos no inciso 16. Nesse artigo 5º, vamos agora do 16 ao 20 incisos do artigo 5º da Constituição. O inciso 16 consagra o direito ou liberdade de reunião. Ele diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Bom, primeira ideia, todos podem reunir-se pacificamente. Parece um pleonasmo, eu sei, ele coloca pacificamente e depois ele diz sem armas. A doutrina vai dizer que quaisquer tipos de armas estão vedadas, estão proibidas, sejam as armas de fogo, sejam as armas perfurantes e cortantes, enfim, capazes de gerar qualquer tipo de dano a outra pessoa, elas estão proibidas e os fins da reunião devem ser fins pacíficos. Bom, todos podem reunir-se pacificamente sem armas, terceiro requisito, em locais abertos ao público. Quando a gente vê essa expressão, a gente lembra automaticamente da classificação dos bens, direito civil e direito administrativo, ambas as disciplinas dialogam com essa temática e não se trata de bem dominical, não se trata de bem de uso especial. Quando a gente fala em locais abertos ao público, automaticamente a gente remete à ideia de bens de uso comum do povo. Praças, ruas, avenidas, espaços públicos de um modo geral. Bom, aí ele fala, independentemente de autorização, de fato, pedir autorização não precisa. Mas é preciso prévio aviso, até para que seja respeitado o outro requisito constitucional, em que o Constituinte disse, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então, a obra Curso de Direito Constitucional do ministro Gilmar, ela vai trazer o exemplo de uma procissão católica cuja reunião foi agendada para acontecer no mesmo dia, horário e local que uma manifestação dos seguidores do Hare Krishna, um exemplo pitoresco, mas que você encontra lá nessa obra. Eu poderia dar outro exemplo na Avenida 7, clássica Avenida de Salvador. Acontece, não no mesmo dia, obviamente, acontece a passeata dos evangélicos e acontece a parada gay da Bahia. Então, são eventos que naturalmente não aconteceriam no mesmo dia, local e horário específico, sob pena de colisão de direitos, colisão específica em sentido estrito aqui, dois direitos de reunião entre titulares distintos. Por isso, a reunião ela não precisa de autorização, mas precisa de prévio aviso para que você não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. O tema 855 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, veiculado no informativo 1003 do Supremo Tribunal Federal, naturalmente, disse aqui que a ausência de prévia notificação não torna a reunião ilegal. A interpretação de que seria ilegal a reunião, se não precedida de notificação, ela afronta a Constituição. Ou seja, o Supremo diz que eu não preciso ter uma notificação prévia. Se o poder público tomar conhecimento dessa reunião por outros meios, como por exemplo pelas redes sociais, pelos veículos de imprensa, considera-se notificado. Eu não preciso de uma notificação. A ausência dessa notificação não torna a reunião ilegal, assim disse o STF em dezembro de 2020, no informativo 1003, tema 855 da repercussão geral. Também neste mesmo julgado, ficou consagrado que a exigência constitucional de prévio aviso relativamente ao direito de reunião ela é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. Ou seja, se o poder público, através de outra forma, por meio de outra forma, tomar conhecimento de que aquela reunião vai acontecer, naturalmente, aí considera-se notificado. E é importante que haja essa notificação, seja pelo prévio aviso, com notificação formal, ou, como disse o Supremo, através de outros meios de ciência, ou seja, que ele tome ciência de outra forma. Importante. Por quê? Porque, por exemplo, numa avenida, passeada numa avenida, no lugar de carros passaram pessoas, o poder público pode melhor acomodar aquele direito de reunião, colocando ali uma viatura de trânsito, uma unidade móvel de saúde, uma viatura da polícia, para que se faça ali a segurança dos cidadãos e cidadãs que ali estarão se reunindo, ou seja, para que melhor possa conformar o exercício desse direito. Bacana? Esse é o inciso 16. O inciso 17 vai dizer que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, óbvio, não seria para fins ilícitos, porém vedada de caráter paramilitar, o que é tranquilo para a gente, porque tudo que é caráter paramilitar a Constituição rechaça.
Partidos políticos não podem assumir caráter paramilitar. Associação também não. Bacana? O inciso 18 vai dizer que a criação de associações, e na forma da lei, a de cooperativas, independe de autorização do poder público, sendo vedado, inclusive, a interferência estatal no seu funcionamento. Ou seja, eu não só não preciso de autorização para me reunir, como eu também não preciso de autorização para me associar. Eu preciso cumprir os requisitos legais, mas eu não preciso pedir permissão ou uma autorização para que eu possa me associar. Bacana? O inciso 19 vai dizer que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, que é o caso da dissolução compulsória, o trânsito em julgado. O que você leva para a sua prova? Que decisão administrativa, e essa é a pegadinha do examinador, não pode nem suspender as atividades da associação e muito menos dissolvê-la compulsoriamente. Eu preciso sempre de uma decisão judicial. Agora, como nós sabemos que a dissolução compulsória é uma medida mais dura, mais drástica, mais enfática, não basta qualquer decisão judicial. É preciso que ela tenha um plus de significação jurídica maior, ou seja, aquele conceito de coisa julgada, que é uma qualidade, a qualidade de que se reveste a decisão que não mais desafia recurso. Bacana? Ou seja, no caso de dissolução compulsória, eu precisarei do trânsito em julgado. Esse é o inciso 19. E por fim, o inciso 20 vai dizer que ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado. Óbvio, até porque se fosse compelido não seria liberdade de associação, seria qualquer coisa menos liberdade de associação. E aí o STF, aqui no tema 922 da repercussão geral, de outubro de 2022, disse: é inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio de associação ou pagamento de multa. Ou seja, olha, você recebeu um benefício, então para você sair daqui você tem que pagar um débito que você tem, ou então tem que pagar uma multa, condicionar a saída ao pagamento. O Supremo disse que isso é inconstitucional. Da mesma forma, no informativo 1035, aqui o Supremo Tribunal Federal, ADI 4267 São Paulo, relatoria do ministro Gilmar Mendes, diz que o proprietário de cão-guia ou seu instrutor ou adestrador não estão obrigados, eu repito, eles não estão obrigados a se filiarem, ainda que indiretamente à Federação Internacional, como se houvesse uma obrigatoriedade de adestrador ou então instrutor de cão-guia de fazer um registro ou de associar perante uma federação internacional. Não há, portanto, essa obrigatoriedade. Bacana? Fechamos aqui mais um grupo de incisos nessas nossas dicas aqui rumo a PCSP. E, naturalmente, eu tenho recebido aqui os feedbacks dos alunos que têm servido para outros tantos concursos, o que está tudo bem. Afinal de contas, esse é o direito constitucional que nós temos, é o direito constitucional posto e, naturalmente, interpretado e vivido e vivenciado. Essa é a ideia, que ele seja vivenciado no dia a dia. Bacana? Então, muito obrigado pelo feedback, um grande abraço, bons estudos e até a próxima dica, se Deus quiser. Tchau, tchau.